Olá, está começando mais um ponto de encontro e hoje, nessa quarta-feira, eu tenho a honra de receber aqui a Alessandra Freire e o Alessandro Machado. Eles vão dar um show à parte aqui no nosso ponto de encontro. E também, com muito carinho, o Adriano Saran. Ele é o terapeuta e hoje vai falar de uma técnica, a Theta Healing. O que é isso? Ele vai dar todas as dicas para você que está antenado aqui na TV Câmara. Bom dia, tudo bem, Adriano? Bom dia, sou muito agradecido por estar aqui. Eu é que agradeço. E hoje com muitas novidades para aquela dona de casa, para aquela pessoa que está assistindo ao nosso ponto de encontro e também para os adolescentes, para os empresários, com novidades aí nessas técnicas. É isso, Adriano? O Theta Healing é uma técnica hoje que ela é muito difundida em mais de 40 países, né? Tem beneficiado mais de 500 mil pessoas no mundo todo. É uma técnica muito interessante que ela trabalha todos os nossos potenciais, né? Cada um de nós tem potencialidades, mas muitas vezes a gente encontra dificuldades de realizar essas potencialidades, né? E quando você fala de trabalhar essas potencialidades aí no ser humano, de que forma você trataria, por exemplo, uma doença que hoje em dia é assustadora e silenciosa, que é a depressão? Falamos de várias doenças, mas vamos pontuar hoje a depressão. Bom, a depressão é uma doença característica, ela pode ter duas linhagens. Pode ter uma linhagem por acúmulo de questões emocionais, né, que geralmente o indivíduo não conseguiu lidar, não conseguiu, de alguma forma, observar na vida dele, dificuldades de lidar, em geral, com seus próprios sentimentos. E também tem uma linhagem da depressão que ela pode ser também hereditária, vinda dos ancestrais, né? Então, quando a gente trata a depressão no Theta Healing, a gente procura fazer com que a pessoa olhe para a raiz e, através de olhar para a raiz daquela sensação, sentimento que causa a depressão, ela enxergar e ver um novo significado para aquilo que ela está vivendo, para que ela ganhe força e transforme. E todos os sentimentos que a pessoa acumulou, às vezes frustrações do passado, que culminaram às vezes num sentimento maior que é a depressão, o indivíduo consegue enxergar através do método que a gente direciona para que ele se equilibre e possa se reabilitar para viver uma vida com qualidade de vida e se sentir bem, né, mais integrado à vida, né? Olha, Adriano, nós vamos ter várias perguntas para você e eu gostaria que o telespectador também ficasse muito antenado, porque existe cura para tudo, né? Mas a gente vai um pouquinho de música e eu vou falar assim com essa parceira aqui de longas datas, né, Alessandra? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jane, mais uma vez, obrigado pelo convite, uma delícia estar aqui com você. E fazia tempo que a gente não se via, né? É verdade. Uma delícia estar aqui, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. E esse grande músico, o Alessandro Machado, lançando aí o seu CD, novinho, hein? Nós vamos estar mostrando aqui também. Bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu é que agradeço. E para que os nossos telespectadores conheçam um pouquinho mais do trabalho de vocês, vamos começar um pouquinho de música, Alessandra? O que vocês vão fazer para a gente? Vamos lá. A gente vai tocar Duas Palavrinhas, que é uma música que está no meu primeiro CD, e que acho que muita gente já conhece um pedacinho dela. Se o passatempo não passar o tempo, vai passar o quê? Se o catavento não catar o vento, vai catar o quê? Se o porta-luvas não portar as luvas, vai portar o quê? Se o guarda-chuva não guardar a chuva, vai guardar o quê? Guardar o quê? E o beija-flor já beijou a flor, quer beijar você. E o beija-flor já beijou a flor, quer beijar você. Que espetáculo! Bom, é só uma amostra, hein, gente? Porque tem muito mais Alessandra e também eu tenho aqui o Alessandro Machado para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos perguntar um pouquinho mais para o nosso Adriano Saran. Eu vou aproveitar hoje, Adriano, para perguntar, aquele casal, a gente estava aqui nos bastidores conversando e a Alessandra também, se tiver alguma pergunta, o Alê pode perguntar aqui, porque às vezes o telespectador quer saber.
Aquele casal que iniciou lá o seu relacionamento e tem uma certa timidez, trabalha esse lado também? Sim, todo e qualquer sentimento, qualquer bloqueio que a pessoa tenha, é fruto de resultado de uma experiência anterior que gerou aquele bloqueio, que a pessoa às vezes não consegue identificar. Isso fica gravado no inconsciente da pessoa. E às vezes é alguma situação que ela é colocada à prova para vivenciar, por exemplo, a timidez. A timidez ela é uma sensação de que a pessoa precisa se proteger, tá? De criar uma capa de proteção, uma máscara de proteção para se sentir segura. Entendo. Né? Então, geralmente, a pessoa pode só ter timidez porque, às vezes, na infância, ela passou por uma situação onde ela se sentiu exposta ali, né? E ela traz essa passou timidez. por alguma superexposição que, às vezes, pode refletir em algum momento. E quando a gente vai trabalhar esse processo, às vezes, com a pessoa, a gente consegue harmonizar para que ela consiga, de alguma forma, fluir na sua expressão, expressar os seus sentimentos. Às vezes ela pode também ter absorvido essa timidez na própria criação dela, no paradigma dela. Ela pode ter tido uma mãe ou um pai tímido e ela absorveu aquilo. O Theta Healing a gente trabalha crenças ligadas ao DNA. Hoje tem pesquisas que mostram que 90% do que a gente absorve de comportamental, sentimentos e questões ligadas à nossa personalidade fica gravado no nosso DNA. E 10% só corresponde à nossa genética. Então, quando a gente se trabalha para melhorar esses aspectos nossos, a gente consegue ter uma evolução melhor em qualquer setor da vida. E quanto tempo tem de duração uma sessão? Só para que o telespectador conheça um pouquinho mais esse trabalho e saiba de que forma ele vai e o tempo que ele vai ter ali. Geralmente uma sessão ela dura cerca de 1 hora ou 1h30, né? A pessoa traz uma queixa principal e através de uma frequência que a gente utiliza cerebral, que é chamada frequência teta, que é uma frequência curativa, a gente trabalha processos quânticos que são utilizados dentro da física quântica, onde nós conseguimos rastrear crenças, sentimentos ou bloqueios que possam ter sido gerados em qualquer momento da vida, que estejam atrapalhando no momento presente. E o paciente, nitidamente, ele percebe essa mudança logo após a sessão. Já na primeira sessão, você acha que existe aí um benefício para o paciente? Existe uma certa melhora, Adriano? Cada caso é um caso, cada pessoa tem o seu biotipo, tem a sua história de vida. Então, geralmente a gente recomenda, de acordo com a necessidade, o terapeuta percebe o número de sessões que o paciente precisa, mas geralmente quando o paciente faz uma sessão ele já percebe um bom resultado, né? Isso o que é mais interessante no primeiro momento já tinha aí alguma é que a mudança é rápida, porque às vezes a pessoa passa a fazer psicoterapia há anos, ela passa por processos às vezes que são muito demorados. O interessante dessa técnica é que as mudanças acontecem muito rápidas, de acordo com a necessidade individual, né? Porque é isso, né? O ser humano quer um resultado rápido, né? Ele Sim. é bem... E hoje em dia está tudo muito rápido, né? A gente não tem tempo para quase nada mais, né? Então a gente pergunta justamente para o telespectador saber. Ele vai ter aí uma resposta mais rápida do que se ele estiver fazendo um tratamento aí terapêutico ao longo do seu período. Sim, e o mais interessante é que é direcionado para qualquer tipo de questão. Por qualquer exemplo, idade? Qualquer idade, ansiedade, bloqueios diversos, medos, inseguranças, fobias também, né? Por exemplo, se a pessoa quer trabalhar a carreira dela, às vezes ela não está tendo um desempenho, por exemplo, ela quer superar, ela quer conseguir, de alguma forma, prosperar, às vezes ela pode estar trazendo uma linhagem de crenças que não está deixando ela prosperar, ela atrai situações para prosperidade, às vezes a pessoa está com dificuldade de arrumar emprego, ou ela está sendo vitimizada em algum aspecto ligado ao trabalho, e principalmente dificuldades de relacionamento pessoal também é uma coisa que traz mais tranquilidade para que a pessoa lide com os desafios dentro dos relacionamentos interpessoais também. E a fibromialgia também ajuda? Sim, porque assim, cada doença, cada questão física, ela vem para ensinar para a pessoa que ela tem que mudar alguma coisa na vida dela. A doença, de alguma forma, ela vem comunicar ao sistema, que a gente chama corpo, né? Que algo deve ser, alguma mudança deve ser feita, ou algum processo que a pessoa vivenciou
em que os sentimentos às vezes ficaram tão marcados, ficaram gravados no inconsciente, e aquilo de alguma forma é habilitado quando ela vai lidar com situações, né? A fibromialgia é um caso em que a pessoa sente uma dor contínua em várias partes do corpo, né? Então, de alguma forma, você pode ser um conjunto de situações, um conjunto de acúmulos, em que a pessoa traz aquilo na carga de vida dela, e que são sentimentos que ela precisa lidar, que ela precisa olhar em algum momento, senão a dor vai mostrar, olha, você precisa olhar para isso, você precisa se descobrir, né, conhecer o seu corpo, se autoconhecer. Então, ela permite com que a pessoa consiga perceber a causa também. Eu tive um caso muito interessante de uma paciente que eu tratei até o final da vida dela, para uma pessoa que teve câncer, né, e foi muito interessante esse caso, porque foi assim, para dar uma qualidade de vida para a pessoa até o final da vida. Até o finalzinho. E foi muito legal que assim, a pessoa descobriu no final da vida dela que aquela doença era para unir a família dela. Olha ela só. atraiu aquele quadro de doença porque assim, ela não falava com o filho faz tempo. Que situações, né? E ela quem não passou, ou talvez um dia, né? Quem sabe? Ninguém pode falar, na minha casa não, todo mundo não existe isso. E tem mesmo, né? E era uma situação muito dificultosa. E ela criou aquela doença, o corpo dela criou aquela doença para que os filhos se reaproximassem. E aquilo para ela era tão tranquilo no final da vida que ela estava em paz, né? Sim, que ela ficou em paz com aquilo e aquela reharmonização aconteceu. Então, às vezes, tem doenças que vêm para ensinar, às vezes, situações para a pessoa aprender aquilo. Ela precisou criar aquilo. E essa técnica busca isso também. Busca. Tanto que a criadora da técnica americana, que é a Vianne Stibel, que ela criou essa técnica, ela curou um câncer de fêmur. Olha só que interessante. Sim, ela descobriu essa técnica curando um câncer de fêmur que ela teve. Né? Eu vou dar um depoimento aqui ao vivo. Olha só, que gostoso. Eu nem sabia que eu ia encontrar com o Saran aqui, uma deliciosa surpresa. E eu conheci o Saran um tempo atrás, com uma dor, né, Saran, no meu ombro, que eu não sabia o que era. Eu já tinha passado assim por vários fisioterapeutas, já tinha ido no médico e nada melhorava, nada melhorava. E aí tive a oportunidade de chegar ao Saran e a gente começou a fazer algumas sessões. Olha que interessante. E um belo dia, né? Quando eu acho que deixei vir à tona o que realmente, sei lá, me trazia trazia dor, aquela dor para o ombro, foi realmente uma coisa absurda. Assim, na sessão seguinte, eu falei, olha, parecia que alguém tinha vindo aqui e feito assim... Tirado, né? Então, realmente, assim, a gente tem que deixar vir o que... Fluir, né? Porque, no fundo, talvez... Agora eu vou falar, não sei se vou falar uma besteira, mas a gente sabe o que está acontecendo. É que o nosso inconsciente bloqueia. E eu acho que o que o Saran faz esse trabalho. Exatamente, ela ajuda com que você consiga trazer para a sua consciência o que realmente está te fazendo mal. Olha, e a partir do momento em que você consegue fazer isso, aquilo flui. Alivia, né? Alivia. Então, assim, eu sou aqui uma testemunha ocular. Que realmente foi incrível. Nada por acaso, né? Você está aqui hoje. Tá vendo? Bom, então vamos um pouquinho mais de música, Alessandra. Vamos, agora eu vou deixar com o Ale, então, para ele mostrar uma música linda do trabalho novo dele. Isso, CD vamos Assim mostrar. Sou e Eu. Eu vou mostrar aqui Assim Sou Eu, novo CD do Alessandro Machado. Não mais senti meus pés no chão, tão grande foi a emoção a levitar na imensidão. Vontade de não acordar, te levar longe, te encantar, com melodias, te agradecer. Poder sonhar assim é bom, ouvindo o teu coração, sentindo tua respiração, te apertar bem forte, sente o meu afago, ouça o meu coração me apertar bem forte, sente o meu afago e ouça o meu coração. Que delícia! Parabéns,
espetacular, olha só. Ale Machado com a gente. Alessandra, e essa parceria aí? Conta um pouquinho mais pra gente. Essa parceria já é antiga. Eu sempre admirei muito o trabalho do Ale e a gente teve a oportunidade de se conhecer através da música. E aí um dia a gente começou a tocar e cantar junto, e hoje a gente tem um projeto que é Violão e Voz. Às vezes a gente convida outras pessoas também para participar. E aí onde a gente canta um pouco do meu trabalho, um pouco do trabalho dele, e faz aí algumas releituras de algumas músicas, faz alguns duetos, assim, um trabalho bem interessante de violão e voz. E esse trabalho vocês fazem de que forma? São projetos? Aonde vocês se apresentam? A gente, agora recentemente, a gente se apresentou no Compota, fazendo uma noite especial no Dia dos Namorados. E foi muito bacana, né? Você foi, deu aqui a gente uma fez sugestão bacana, você falou. A gente fez uma enquete pelo Facebook pedindo para que as pessoas nos contassem, né, que música tinha marcado o relacionamento delas. E aí as pessoas, foi Eu Sei Que Vou Te Amar, outro dizer que alguma música do Queen, e a gente preparou uma surpresa. Então, assim, os convidados que marcaram ali a música e foram até lá, a gente acabou cantando a música e foi muito legal, foi bem bacana. Canta um pouquinho mais pra gente, então, Alessandra. Então, vamos de Caridade, que é uma música que a gente tem parceria. Não é possível que você, em sua sã consciência, não consiga enxergar, não consiga ter clemência. Vai de novo repetir e até deixar reticências que não pode praticar. Não é a sua competência. Como pode enxergar? Tudo pode acontecer. Põe a mão no coração. Poderia ser você o que falta pra você ter total felicidade. Deixa o amor florescer, praticando a caridade. E um mundo de paz, beleza e canção. É só ouvir a voz do seu coração, pra não mais chorar, sentir solidão. A luz se fará, abra o seu coração. Bom demais, né, Saran? Gostoso demais, né? Nossa, é um bálsamo. Essas vozes maravilhosas, né? Muito obrigada eu que agradeço. E nosso ponto de encontro diferente para você, telespectador da TV Câmara, inovando aqui, trazendo esse diferencial. E a gente fala, Alessandra, ao Saran e também ao Alê, que é um momento de prazer que a gente faz aqui, para que o telespectador conheça um pouquinho mais o trabalho de vocês. Eu acho que é isso. A nossa televisão é mostrar um pouquinho mais da qualidade que a gente tem em Ribeirão Preto, dos trabalhos, dos serviços prestados à comunidade, e faz muita diferença. E quando a gente fala isso, a gente traz aqui hoje o Adriano Saran, terapeuta, mostrando essa técnica, né, Adriano? É possível, né, trabalhar aí qualquer período na casa da pessoa, no ser humano. E quando eu falo na casa da pessoa, eu estou dizendo o seguinte: aquele relacionamento de 20 anos, né? Marido, a esposa, e de repente você tem como trabalhar esse relacionamento, porque é diferente daquele relacionamento novo, o namorado, o primeiro ano de casamento. É claro que cada caso é um caso, como você falou, mas existe alguma técnica que você traz aí para trabalhar esse relacionamento duradouro? Sim, porque geralmente o ponto para que os relacionamentos deem certos são principalmente os relacionamentos passados que a pessoa pode ter tido, que às vezes ela possa ter guardado alguma dificuldade ou frustração, ou não pode ter dado certo, e ela pode ter gerado alguma resistência para o relacionamento seguinte. Esse é um ponto. O segundo ponto é que
A gente herda paradigmas ancestrais, né, vindo dos nossos pais e dos nossos ancestrais, avós, que podem ter tido dificuldades de relacionamentos ou relacionamentos bem-sucedidos. Isso a gente traz no nosso DNA comportamental, inconscientemente, a tendência de reproduzir aquilo. No companheiro. No companheiro, projetar o mesmo relacionamento que os seus pais tiveram, fora as dificuldades que você possa ter tido, gerando crenças limitantes para que o relacionamento flua com harmonia. Ou seja, às vezes o que acontece? O parceiro está dando o melhor de si ali, mas às vezes tem o outro lado que às vezes não consegue enxergar aquilo que de melhor ele está fazendo. Porque às vezes ele pode estar projetando uma frustração passada que ele teve ou de um relacionamento passado. Então, como que a técnica pode atuar? A gente consegue limpar essas memórias, né, que ficam do passado dentro do paradigma dela, no próprio DNA, e fazer com que a pessoa enxergue o melhor do seu parceiro, além de trabalhar sentimentos. Pode ser que a pessoa tenha guardado sentimento de mágoa, raiva, rejeição, remorso, e inconscientemente a pessoa não consegue perceber aquilo e começa a nutrir aquele tipo de sentimento inconscientemente. Dentro da técnica a gente consegue detectar qual tipo de sentimento negativo que a pessoa está nutrindo pelo parceiro e também consegue perceber e harmonizar, fazendo com que ela enxergue e nutra sentimentos positivos. Porque às vezes aquilo do passado é mais pesado do que o agora. Né? Ou aquele sentimento também de buscar no seu relacionamento aquilo que os pais viveram, né? Vivenciaram. Meu pai e minha mãe foram felizes para sempre, o meu tem que ser assim. E não é, né? Cada situação é uma, né? E principalmente, por exemplo, quando as pessoas procuram a gente para trabalhar relacionamentos, que é o que mais tem, às vezes a pessoa está tentando buscar no outro uma carência que ela não teve, às vezes ou do lado paterno ou do lado materno. E às vezes ela busca suprir isso dentro de um relacionamento. E às vezes a pessoa, na terapia, ela consegue olhar para isso e harmonizar essas sensações, essas carências, esses vazios que ficaram, para que ela consiga se relacionar de forma mais madura. Ou seja, ela vai encontrar o complemento no outro, mas ela não vai buscar aquilo que falta. Livre daquelas lembranças. Sim, livre das lembranças e das sensações de carência que podem ter ficado, às vezes, por uma questão ligada a uma ausência de pai, a uma ausência de mãe, ou às vezes ela uma vem falta... aberta, então, a esse novo relacionamento. Aí ela é um novo paradigma que a pessoa pode experienciar, ela ser mais plena, ela poder ser mais ela dentro de um relacionamento. Porque o que acontece? Se a pessoa está carente num relacionamento, ela não vai confiar, muitas vezes, ela vai ter ciúme, ela vai ter sentimento de possessividade, e tudo isso, de alguma forma, afeta negativamente um bom relacionamento, né? Então, quando a gente consegue trabalhar esses sentimentos, identificar as questões, né, e harmonizar, é possível com que a pessoa tenha um relacionamento saudável e viva em paz com o seu parceiro, sua parceira. Essa técnica, Theta Healing, é nova? É uma técnica que já existe há mais de 20 anos, porque ela é muito difundida em vários países da Europa e dos Estados Unidos. Para né? nós aqui, ela é nova? Para nós, ela tem cerca de 10 anos que ela existe no Brasil. É que agora ela está sendo muito difundida, porque o mais interessante dessa técnica é que a gente também atende por Skype, pela internet. Então, olha, então, facilitando aí a vida de todo mundo. O paciente, então, hoje... Só se não quiser? Só se não quiser. Por exemplo, eu atendo gente aqui no Brasil, no exterior, tudo pelo Skype, a pessoa tem os mesmos resultados que o presencial. Isso que é interessante. E é legal que a pessoa sente o resultado muito rápido, né? Que é isso que nós falamos aqui no início, a rapidez do resultado, rapidez do resultado. É um processo de física quântica, de mudança muito rápido, que atua dentro de processos quânticos, né? E depois você passa para a gente aí de que forma a pessoa acessa aí, Saran, para que o nosso telespectador tenha também essa oportunidade de estar aí através do da sua entrevista, do depoimento da Alessandra, aí, trazer essas informações e buscar aí para que ajude a melhorar aí o seu eu, né? E a gente vai um pouquinho mais de música também, a Alessandra e o Alessandro. E o Alê, né? Desculpa, eu vou falar Alê ou Alessandro? Alessandro, né? O Alessandro Machado fazendo aqui um pouquinho mais de música para a gente no nosso ponto de encontro. Pode ser, Alessandro? Pode. Falei do rio, coração aperta. Quanta saudade da janela, o Redentor. O rio inspira
deixe o samba morrer. Quem mora no Rio sabe bem o que é o viver. Ai, que coisa boa! Vamos um pouquinho mais depois de música, mas antes eu pergunto aqui para o nosso Adriano Saran, terapeuta, também existe aí no Theta Healing um trabalho voltado também, que é o coach. Explica para a gente o que tem uma coisa com a outra, Saran. O coaching, no sentido assim, a pessoa quer despontar em alguma parte da vida dela, ligada à carreira, dinheiro, né? E às vezes ela pode, de alguma forma, estar tentando há muito tempo, por exemplo, prestar um concurso público, ou de alguma forma exercer alguma habilidade dela, em que às vezes chega algum momento trava, a pessoa não consegue ir mais, ou ela não consegue atrair oportunidades, né? E às vezes aquilo, ela mesma está bloqueando essas oportunidades. Então, às vezes, quando a gente vai trabalhar, pode ser que tenha, às vezes, sentimentos que a pessoa não se sente capaz, ou ela se sente inferior. Aquela pessoa, Saran, que fala assim, eu não consigo. Isso não existe, né? Não consigo. Tudo é possível. Tudo é possível. O eu não consigo, de alguma forma, ou a sensação de se sentir incapaz, ou quando a pessoa se sente bloqueada, né? Ou sentimentos de inferioridade diante de uma situação que ela queira alcançar, podem ser sentimentos que às vezes ela gerou, às vezes lá na infância, que às vezes ela, de alguma forma, levou uma bronca ali e fala, aí, tá vendo aí, você não presta, você não pode, que às vezes o pai ou a mãe pode ter colocado aquele bloqueio no inconsciente e aquilo de alguma forma vai ter um respaldo negativo lá na frente. Por isso que eu até falo para os pais que quando forem educar os seus filhos, enalteçam as qualidades dos seus filhos e nunca os defeitos. E aquela comparação, né, de irmão para irmão. Principalmente. Seu irmão faz isso, seu irmão não faz aquilo. Principalmente. Isso tem muito isso. Então, é isso que a gente eu queria acaba saber. descobrindo muito isso. Se no isso. seu tratamento com esses pacientes, Sim. você descobre muito isso? Com certeza. Esses dias mesmo estava tratando um paciente que foi muito diferenciado na criação e ele tinha problema com o irmão por causa disso, mas ele também tinha dificuldade de despontar na vida material por essas questões de às vezes se sentir inferior ao irmão. O irmão era sempre talentoso e ele esforçado. Ele ficou sempre com esse rótulo. Eu não sou inteligente porque meu irmão que é talentoso, eu só sou esforçado. Então o que acontece? Ele empenhava um esforço muito grande e não conseguia alcançar porque não se achava inteligente o suficiente. E às vezes inconsciente os pais fazem isso, inconsciente, né? porque a gente Sem quer fazer o melhor. Exatamente. Mas por isso que é importante a gente se conhecer, saber aquilo que a gente está reproduzindo na educação, né, dos nossos filhos, e aquilo que a gente pode mudar na nossa forma de educar, para que a gente possa, de alguma forma, fazer com que os nossos filhos, as próximas gerações, elas olhem mais para suas qualidades, olhem mais para o seu lado positivo e tenham mais resiliência e flexibilidade para lidar com as dificuldades da vida, né? Porque isso também, quando você fortalece as qualidades no ser humano, você consegue criar seres humanos que tenham capacidade de viver uma vida com muito mais plenitude. Qualidade também, né, Saran? E é importante quando você fala isso, porque às vezes no nosso ponto de encontro é isso, é um bate-papo, é uma conversa. Às vezes a pessoa que está assistindo agora fala, puxa vida, será que eu não estou errando com o meu filho? Será que eu não estou fazendo comparações deste filho com aquele? E às vezes inconscientemente esses pais fazem isso, né? Ou, olha, seu filho meu filho, esse aqui estuda mais do que você. Você não foi bem na escola. Não é bem assim, né? Principalmente, por exemplo, sentimentos de insegurança, né? A pessoa chega num momento na vida que ela se sente muito insegura, principalmente igual a trabalho. Esses dias mesmo eu tratei um caso de uma pessoa que estava com síndrome de pânico, né? E essa raiz da síndrome de pânico eram puras inseguranças trazidas da infância, que ela trouxe, principalmente ligado à ausência do pai. Olha que a pessoa chegou no momento que ela estava se sentindo completamente insegura, né? E desprotegida, porque é assim que é como a pessoa se pensa e se manifesta, né? Então, assim, até nos sentimentos de segurança, quando a gente trabalha para se sentir seguro e passa essa autossegurança para as crianças, você vai ter adultos mais seguros, mais autoconfiantes, principalmente a autoconfiança, que é o mais importante. Então passa agora para a gente o endereço eletrônico para que os nossos telespectadores conheçam um pouquinho mais o seu trabalho. Tem o website, que é o www.institutosaudeequilibrio.com, sem o BR, tá? .com. E a gente tem também um canal no YouTube,
que é Instituto Saúde e Equilíbrio, que toda semana a gente posta vídeos, palestras, entrevistas, tá? E tem também a nossa fanpage no Facebook, né? Instituto Saúde e Equilíbrio, que tem bastante conteúdo lá para vocês verem. Então, Instituto Saúde e Equilíbrio. .com. Sem o BR. Sem o BR, Instituto Saúde e Equilíbrio.com. E a gente vai finalizando o nosso ponto de encontro aqui com esses parceiros aqui, que é a Alessandra Freire e o Alessandro Machado. Parabéns aí mais uma vez pelo seu CD. Nós mostramos aqui, depois a gente mostra numa outra oportunidade. E a você também, muito obrigado pela parceria comigo hoje, viu, Alessandra? Eu estar aqui mais uma vez, muito bom. E a gente finaliza aí com o seu DVD e aí mostrando um pouquinho mais esse seu trabalho aí para o nosso ponto de encontro. Não é possível que você, em sua sã consciência, não consiga enxergar, não consiga ter clemência. Vai de novo repetir e até deixar reticências que não pode praticar. Não é a sua competência. Como pode enxergar? Tudo pode acontecer. Põe a mão no coração. Poderia ser você. O que falta pra você ter total felicidade? Deixa o amor florescer, praticando a caridade. E um mundo de paz, beleza e canção, é só ouvir a voz do seu coração, pra não mais chorar, sentir solidão. A luz se fará, abra o seu coração. E um mundo de paz, beleza e canção, é só ouvir a voz do seu coração, pra não mais chorar, sentir solidão. A luz se fará, abra o seu coração. Alessandra Machado.